3, 2, 1. Derrubei tudo aqui. Hoje a conversa é com você que tem vontade de gravar vídeos na internet, mas morre de vergonha. Nós preparamos algumas dicas que podem te ajudar. Eu digo nós porque vocês já sabem que hoje eu tô acompanhada. Alisson Maruyama, meu amigo do canal do Ali, tudo bem? Oi, Evelyn, que prazer estar aqui conversando com você, minha colega de trabalho. A gente agora vai compartilhar aqui esse momento, tirar dúvida das pessoas, porque, na verdade, até a gente, né, sente vergonha às vezes. Sim, bastante. E a internet é algo novo para todos nós, né, Alisson? Mesmo quem não era fã da internet teve, né, que se adaptar. Principalmente quem é empresário, vendedor. A pandemia mudou muito o nosso jeito de pensar em relação às redes sociais. Existem empresários que estão no ramo há 30 anos e jamais pensaram em vender pela internet. E estão tendo que fazer isso agora. E essas dicas, elas servem para empresários, para quem tem as redes sociais mesmo, que de repente tem vontade de se expressar ou de vender alguma coisa, ou quem sabe lucrar futuramente com isso, mas ainda não começou porque está faltando aquela coragem. Primeira dica é você estar seguro do assunto que você for falar. Então você tem que se preparar antes. Não é assim, eu vou chegar, vou colocar a câmera, vou apertar o REC, vou gravar e vou falar. Você tem que entender daquilo que você está falando. Uma dica muito legal é você começar se apresentando, falando seu nome, o que você faz, qual que é a tua intenção com o vídeo. E a partir daí, ir desenrolando toda a sua fala, que isso você vai perceber que vai seguir de uma forma tranquila e sem nenhum tropeço. Então, a dica número 1 é entender bem do assunto que você vai falar e se preparar. A dica número 2, Alisson, que eu daria é praticar. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com televisão, eu treinava muito em frente ao espelho. Para quem não sabe, né, eu comecei nessa área da televisão fazendo propagandas, tá, gente? Aliás, Alisson, como é que foi sua primeira vez, hein? Na TV? Foi um desastre. Na verdade, assim, quando a gente assiste hoje, a gente fala, né? Meu Deus, olha que é meu fone aqui. Meu Deus do céu, como é que eu tive coragem de fazer isso? Mas é isso, daqui a alguns anos, inclusive eu e a Evelyn vamos estar vendo esse vídeo e vamos falar assim, meu Deus, o que a gente fez? É uma constante evolução. Então, a primeira vez, a gente tinha uma voz completamente diferente, um texto completamente diferente, uma desenvoltura na frente da câmera completamente diferente. E a minha primeira matéria que eu lembro foi ainda na faculdade, eu fui falar sobre um projeto de uma artesã. Gravei a passagem, que é aquela hora quando o repórter aparece, umas trocentas vezes, até sair. E a gente tem que tentar, né? Essa é a vontade de gravar. Não gostou? Não posta, não publica. A minha primeira vez foi fazendo propaganda e eu decorei o texto, Ali, em frente ao espelho. Eu realmente decorei. Aí chegou no dia do ao vivo, pensa, a primeira vez, ao vivo, eu falei tão rápido, naquele desespero de perder o raciocínio, que a hora que eu terminei, o apresentador olhou para mim e falou bem assim, menina, você serve para ser narradora de futebol. Pensa no mico que eu não passei, ao vivo. E o recado é especial para você que não aguenta mais assistir todos os dias. A minha próxima dica, Evelyn, tem a ver com o que eu falei de você entender do assunto e de você se preparar. A gente tem que ser organizado, porque todo mundo acha que é só assim, vou ligar a câmera, como eu falei, vou apertar o REC e vou sair falando. E a história, para que ela segure quem está assistindo, para que ela se torne interessante, ela tem que ter começo, meio e fim. Você não pode começar a falar de um assunto, mudar para outro e depois voltar para aquele outro assunto, porque daí você não prende a atenção de quem está assistindo. Então, a minha dica é também você preparar um roteirinho básico. Tipo, olha, eu vou começar a falar sobre tal coisa, depois eu vou para outro assunto, vou me organizar aqui para colocar também uma trilha no fundo para deixar um ritmo mais bacana do vídeo. É você estudar aquele vídeo, fazer todo um planejamento para poder você gravar. É óbvio que também, às vezes, você vai gravar um stories, você tá lá e você vai gravar o que vier na tua cabeça. Mas a gente está falando de vídeos mais elaborados, né? Se você quiser produzir conteúdo realmente, tem que ter um roteiro, tem que ter uma organização, né? Vamos colocar como base a pessoa que está gravando o primeiro vídeo sobre a sua história. Quem é você? Começa se apresentando.
Eu sou a Evelyn Souza, hoje eu sou jornalista, mas eu cresci na Vila Anhanhá, aqui em Campo Grande. Eu estudei em escola tal, eu fui para a faculdade em tal ano, e você vai contando, dando sequência àquela história, para que você mesmo não se perca lá na frente, porque às vezes a gente confia muito na nossa mente, e quando a gente vai gravar, não sai nada do que você queria falar. E quando você treina, escreve, nem que seja em tópico, você dá aquela coladinha que nem a gente tá dando aqui agora, e sai. Gente, coloque uma roupa confortável. Ah, mas o que é que isso tem a ver? Tem muito. Já pensou se eu estivesse aqui conversando com o Alisson, preocupada com o decote aparecendo ou com a alça do sutiã? Opa, e aí a Bela que derruba nos fios. Tem gente que não se importa com isso, mas pra mim, me importa. E isso vale, inclusive, Alisson, quando eu tô na apresentação do jornal. Às vezes eu coloquei um vestido que é um pouco justo, uma calça que eu viro de lado já me marca mais. Eu não tô me sentindo confortável. E interfere muito na minha apresentação durante o jornal. Então, o ideal, a gente já tem tanta coisa, né? A gente já fica um pouquinho com receio na hora de gravar. Então, é que você esteja totalmente confortável, do seu jeito. E isso vai muito também do estilo, né? Você vestir aquilo que você sente bem. Então, você tá com uma roupa que é teu estilo, uma roupa que mostra quem é você. Porque se eu estiver aqui, eu tenho o meu estilo, eu gosto de vestir da forma como eu me visto. Mas eu quero passar uma outra mensagem no vídeo e me visto de uma forma diferente, eu não vou me sentir à vontade para falar, né? Não vou estar transmitindo realmente a essência que o vídeo pede. Então, a vestimenta, você falou que parece boba, mas eu acredito que não. Ela é fundamental para você transmitir a mensagem, até para quem está te assistindo, se identificar com você. E é isso que faz as pessoas assistirem, é isso que faz a audiência. A pessoa se identifica com o que ela está vendo. E a Bela tá derrubando tudo aqui, peraí. Bela, senta lá. Bom, agora a minha dica é a gente sempre imaginar que a gente está comunicando, que não deixa de ser uma verdade, que eu estou conversando com alguém, por mais que na minha frente tenha um celular, uma câmera, a gente tem que sempre imaginar que do outro lado tem uma pessoa. Então é sempre você tentar olhar nos olhos dessa pessoa como se você estivesse conversando, realmente, transmitindo uma informação. Quando a gente tem esse olhar direto para quem está assistindo, você consegue também prender a atenção da pessoa. Melhor que se eu estivesse, por exemplo, gravando esse vídeo aqui. Eu estou olhando para a câmera aqui do celular, mas a Evelyn está aparecendo aqui do meu lado. Se eu ficar olhando para ela, eu vou estar conversando assim. Então você tira o foco da gravação. Então é um treinamento. Você olhar para a câmera e você fixar para quem estiver assistindo, né, ter essa sensação de que está conversando realmente com você. Sua dica agora, que é importantíssima. Gente, importantíssimo, né? A gente precisa pensar e muito na voz, no tom da voz, no que é que a gente quer transmitir. Isso tem muito a ver, né, Alisson? Se o vídeo for descontraído, uma questão de entretenimento, não tem problema falar de um jeito mais solto, de um jeito mais alto, né, com uma voz mais alta. Agora, se for algo mais sério, mais profissional, por exemplo, um médico que está falando sobre algumas orientações das redes sociais dele, ele tende a impostar a voz um pouquinho mais para que passe essa voz mais séria, né, de uma autoridade mesmo falando, né, Alisson? Uma voz mais grave, mais impostada, né? Sabe quem que entende tudo disso? Sei. A Iane, nossa fonoaudióloga, mandou um vídeo pra gente. Olha só. Legal. Evelyn, oi Alisson, tudo bom? Vocês me pediram dicas para quem tá começando a gravar vídeos, né? Então vamos lá, vou dar 3 dicas para vocês. Primeira, pensar na voz. É super importante que a sua voz, ela combine com aquilo que você tá falando. Se você tá num canal de entretenimento, se você tá falando de coisas mais alegres, mais para cima, a sua voz pode ser um pouquinho mais aguda, um pouquinho mais alta, que vai combinar. Já se você tá falando sobre o lado profissional, sobre a sua profissão, a sua área de atuação, é legal que a sua voz ela tenha uma credibilidade, que combine com aquilo que você tá falando, tá? Uma dica em relação à voz, fazer um leve aquecimento é super importante antes da gravação. Então eu vou dar um exercício bem simples aqui, que todo mundo pode fazer em casa, que é a vibração de língua ou de lábios. Então é assim, ó. Faz um biquinho, abaixa um pouquinho o queixo, tá? E faz 10 vezes. Repete 10 vezes essa vibração de língua. Quem não conseguir, pode fazer vibração de lábios. Tá legal? Só não pode fazer muito agudo, muito alto, que aí trabalha muito essa musculatura do pescoço. Então,
vibração de língua e de lábios ajuda a fazer o aquecimento vocal. Segunda dica, é legal também a gente pensar na articulação. Para quem tá te ouvindo, para quem tá te vendo, é muito importante que ele te entenda claramente. Então é muito legal que você tenha uma fala clara, muito limpa, muito ampla a sua articulação. Abrir bem a boca é importante. Dica de exercício então para trabalhar a articulação ou dicção, que é a mesma coisa. Vá para frente do espelho e faça meses do ano, dias da semana, bem aberto, bem articulado. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Abra bem a boca, você vai ver que é toda a musculatura facial vai soltar, vai liberar um pouco a musculatura e você vai conseguir falar de uma forma mais clara, mais ampla, tá bom? Terceira dica, é importante você pensar no volume. Primeiramente, a gente tem que ver o ambiente, né? Claro que vocês já devem ter conversado sobre isso com as pessoas, sobre a questão do ambiente, um ambiente claro, que tem uma boa iluminação, que não tenha ruído, que não tenha interferência. Mas também é importante a gente pensar na questão do volume, não pode falar muito baixinho, porque senão a gente não passa segurança. A gente precisa ter uma voz com projeção. Então, assim, a sua fala, você já trabalhou a articulação, está abrindo bem a boca, a sua voz está no tom correto, e agora você precisa pensar na projeção, que é você colocar a sua voz para fora e adequar o volume àquilo que você está falando. É importante que você tenha um bom volume. Não precisa gritar, mas também não é para falar muito baixinho, tá? Essas são as 3 dicas. Se vocês quiserem mais dicas, pode me chamar, que eu vou sempre estar aqui para vocês. Bora para mais uma dica? Vamos, agora é minha. Tá. Falar natural. Muita gente fala assim, falar natural. Como é que se fala natural, né? Agir com naturalidade. Não tem segredo. É basicamente aquilo que você falou também na hora da tua dica sobre você treinar. Porque a gente só consegue ficar mais habilidoso quando a gente treina. Então, a gente tem que sempre imaginar que a gente está conversando, que é como se eu estivesse contando uma história para a Evelyn, que está aqui na minha frente, pessoalmente, como se ela estivesse pessoalmente, eu estou contando uma história para ela. A gente tem que sempre encarar dessa forma. É claro que na primeira vez não vai ficar tão natural? Não vai. A nossa primeira vez na televisão não ficou natural. Às vezes, mesmo ainda com alguns anos de experiência, a gente assiste e fala, não ficou natural. A gente sempre tem que melhorar. É um constante treinamento. E eu acho que você gravar vídeos, por mais que você não publique, você faça para treinamento, que são os famosos pilotos, isso também auxilia muito nessa tua forma de comunicação, né, Evelyn? Pois é, e a gente tem que começar. Tem que perder a vergonha. Às vezes a gente está gravando entrevista e o entrevistado fala, ai meu Deus, eu não consigo, me dá um nervosismo de gravar para a câmera. Mas eu, Evelyn, acho que é muito mais difícil gravar para uma plateia, por exemplo, várias pessoas ali te olhando do que para um equipamento, porque na verdade nada mais é do que um equipamento. Claro que você tem que ter a responsabilidade do que você vai falar, porque a internet não tem limite. Então esse vídeo pode parar em todos os lugares, mas você também não precisa ficar tão preocupado, porque quando a gente se formou, né, Alisson? Até mesmo o jornalismo, a maneira de comunicar, ela era toda amarradinha, toda séria. E hoje a internet permite que a gente seja natural. Que eu seja a Evelyn, que você seja o Alisson, que a gente grave ela só na nossa casa. Então, às vezes, a gente fica buscando muito a perfeição para começar. Quando eu tiver uma câmera profissional, quando eu tiver um celular top, quando eu comprar uma iluminação, e às vezes nem precisa de tudo isso, né? Exatamente. Às vezes a gente fica imaginando, eu vou começar quando eu trocar de celular, começar quando tiver uma iluminação muito boa. Mas às vezes, se você imaginar na tua casa, você encontra materiais que podem te ajudar e sem você gastar muito, né? O que precisa é ter força de vontade. Sim, eu peguei um abajur aqui, tá pendurado na porta. Rafa ficou um tempão ali tentando fazer um pouquinho de gambiarra. Tô tentando aos poucos ir melhorando a iluminação, porque também não é sempre que a gente acerta. Eu e Alisson, nós somos repórteres, né? Nós estamos do outro lado, a gente grava, a gente fala. Essa parte da gravação, de iluminação do cenário, é uma novidade pra gente também, né, Ali? É um desafio. Eu vou até filmar aqui pra vocês, ó. Depois eu te mando o vídeo, Tá. Pra mostrar. Só não liguem a bagunça do quarto, tá? Mas, ó. Aqui é uma lâmpada que eu peguei, coloquei no tripé, aqui é outra. E a Evelyn tá aqui, ó, olhando pro celular. É isso. E daí eu comecei a gravar. Não gastei com iluminação. Não gastou. Eu tinha em casa.
E montei aqui 2 iluminações, uma de cada lado, para deixar clarinho. A iluminação é importante. Você não pode gravar o teu vídeo sem né, se mostrar direito, ou com sombra. Isso tudo também influencia a qualidade do vídeo, né? Mas você também não precisa gastar muito para fazer isso. Agora, gente, vocês viram que eu tô aqui em casa, na minha sala. Minha casa é pequenininha, então não tenho muito recurso, assim, de onde gravar. Minha cachorra pra lá e pra cá. Então, esse cenário, ele não tem que ser uma preocupação tão grande, porque a gente pode, né, usar a imaginação. Inclusive, Alisson Maruyama lançou uma novidade no canal do Ali, fazendo entrevistas do seu próprio quarto, né, Alisson? Exatamente, eu montei um programa que é uma vontade que eu tenho há muito tempo, que chama No Quarto do Ali. Eu aproveitei esse momento da pandemia, em que as pessoas passam mais tempo em casa. Eu, particularmente, aqui dentro de casa, fico mais tempo no meu quarto. E eu falei, cara, vou montar uma estruturinha aqui com tudo que eu falei para vocês, com lâmpadas que eu tenho em casa, com celular e tudo mais, para poder gravar daqui. Então, o meu cenário é esse aqui, ó, os quadrinhos que eu mesmo fiz. Coloquei ali. Eu tenho o abajur aqui de chão, que fica do lado da minha cama. Tem a mesa, às vezes eu vou gravar na cama, deitado, conversando, às vezes eu vou gravar aqui na mesa. E é isso. A gente pode adaptar. Às vezes você não tem também, não dá para fazer no quarto, mas você tem um quintal, você tem um jardim bonito, você tem uma parede, só a parede, às vezes uma parede diferenciada. É tudo isso. Hoje em dia, eu acho que, na verdade, a internet ela veio para mostrar que você tem que se preocupar, sim, com a qualidade, mas você também pode adaptar. A gente já falou, né? Eu sigo nas redes sociais aquelas pessoas que eu me identifico. E a minha vida é essa. É uma vida simples, um lugar simples, né? Então, assim, não precisa haver luxo. A gente precisa mostrar o que realmente a gente é. Não precisa aquela... E um exemplo também é o seu produto, né? O seu blog, os vídeos que você faz. Você vai entrevistar as pessoas e às vezes naquele ambiente onde a pessoa trabalha acaba virando um cenário. É só você ter um olhar com muito cuidado para você ver onde é que você pode colocar a pessoa sentadinha para ficar bonita e tudo mais, né? Agora, Ali, qual que é a ideia do canal? Me conta mais sobre essa sua novidade. A ideia do canal é discutir, é conversar, é se conhecer. Na verdade, assim, eu ainda não defini um tema específico. Nesse primeiro momento, eu até estou falando que eu vou dividir se vocês olharem depois lá no canal, tá por temporada. Então, estou na temporada 1, episódio 1, que foi a apresentação. Então, vão ser por temas. Eu estou preparando agora o segundo programa, que a gente vai falar sobre horóscopo, astrologia, que eu sei que tem muita gente que gosta, tem um amigo que entende muito sobre isso. Então, a gente vai falar sobre isso. E daí a gente vai moldando. Eu acho que a internet permite isso, você testar. Tá? Não ficou legal isso, eu vou falar sobre isso, entendeu? Ou então, eu aprendi a gostar tanto de um assunto que eu vou falar desse assunto. Que, como a gente vê, tem muitos canais que falam especificamente de um único assunto, né? Como o teu canal, que tem um assunto e agora você está expandindo também para outros temas. A internet permite a gente testar. O ideal é que a gente sinta no coração, né, Ali? Porque quando eu lancei o primeiro vídeo, quando eu lancei o blog, eu não tinha pensado que seria algo semanal. Eu não tinha um projeto na minha cabeça. As coisas foram acontecendo. E eu ainda hoje não consigo, por exemplo, gravar 2, 3 vídeos e deixar pronto para lançar, porque eu sou muito emocional, então eu preciso saber o que eu tô sentindo, o que eu quero falar naquela semana. E olha que eu tento. Eu sento, falo, não, hoje eu vou preparar, mas não sai, porque é o meu jeito de trabalhar. Eu também tô tentando não levar como uma obrigação. Tem que ser um hobby, tem que ser uma coisa que eu gosto de fazer. E aos poucos eu acho que eu vou me descobrindo. Então já tá na segunda semana que eu não tô falando tanto da maternidade em si, né? Tô resolvendo falar sobre outros assuntos, porque as pessoas passaram a me perguntar, porque novas ideias vão surgindo na nossa cabeça também, né? E você vai sentindo, né? E você vai sentindo o que o teu público, o que as pessoas que te seguem querem ouvir. Então, as pessoas estão pedindo isso, você tem a possibilidade de falar sobre isso, por que não falar, né? Bom, gente, nosso vídeo está chegando ao fim. A ideia mesmo era compartilhar um pouquinho da nossa experiência, dar algumas dicas e fazer com que você que está assistindo esse vídeo
perca essa tal de vergonha e pelo menos comece um vídeo contando da sua história. Se vai postar, aí é outra coisa, mas pelo menos comece, né, Ali? Até porque tudo é um treinamento, né, Evelyn? Às vezes as pessoas estão assistindo, estão falando assim, eles estão falando igual estão falando na TV, até porque a gente está aprendendo também, é uma linguagem nova. Eu e a Evelyn estamos entrando agora nesse mundo da internet, então a gente também está aprendendo, está se adaptando, está vendo o que funciona, o que não funciona, e a gente está treinando. O primeiro passo é você começar. Gente, a Ali tem experiência na reportagem, na televisão, tá com um canal. Como é que as pessoas te acham, Ali? No Instagram, no IGTV, lá no IGTV eu posto os conteúdos. Daí você pode me seguir no @instadoali ou então no YouTube no Ali Maruyama. Daí lá tem todos os conteúdos, eu tô postando vídeo semanalmente também, Evelyn. Tá certo, obrigada, viu? Adorei nosso bate-papo. Eu que agradeço. Obrigadão. Beijo. Beijo.